Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Histórias de Sucesso. E eu gosto de manter a minha tradição aqui, que é sempre trazer pessoas especiais. E esse final de semana eu participei de um treinamento para aprimorar a habilidade de dar palestras, de comunicar, melhorar a oratória, e eu tive a oportunidade de conhecer um cara fantástico. E vocês também vão ter a oportunidade de conhecê-lo aqui. Ele é o Elvio Paulo, o cara casado, pai de 3 filhos, tem uma história fantástica, um pouquinho que eu vi, ele vai compartilhar com a gente aqui. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Estamos aí para compartilhar um pouco da nossa história. Maravilha, Paulo. Obrigado, primeiramente, por você ter aceito o convite, né? Assim de bate pronto e estar aqui. Então, obrigado pela sua disposição de estar aqui. Paulo, eu gosto de começar sempre o nosso podcast aqui fazendo uma pergunta para os participantes. E chegou a sua vez, né? Paulo, o que é sucesso para você? Na sua definição, o que é sucesso? Bom, muitas pessoas pensam no sucesso como poder aquisitivo, dinheiro. Porém, eu não tenho esse ponto de vista que o sucesso é simplesmente o dinheiro. Eu acredito que faz parte. Mas eu acredito também que Deus em primeiro lugar. Porque quando você tem Deus, você tem a certeza de que você tem a bênção, a proteção dele para te abençoar a ser próspero. Porque eu acho que o sucesso é a prosperidade e não buscar riquezas e não buscar um relacionamento. Eu preciso de um relacionamento feliz ou algo do tipo. Mas a prosperidade, porque a prosperidade ela reina em todos os ambientes, seja no dinheiro, seja no casamento, seja no profissional e seja no espiritual, que eu acho que é o mais importante. Temos que ter essa base e esse princípio, que é Deus. Então, o sucesso é alinhamento de tudo isso, né? Estar bem no relacionamento, no espiritual, Sim. na saúde, num todo, né? Não tem como fazer só aquela definição, eu adquiri bens, porque tem muitas pessoas que não diferenciam isso, né? A Verdade. ter dinheiro de ser próspero, né? Porque tem uma diferença, até em Provérbios, se eu não me engano, é 24:10 ou 10:24 diz que a bênçãos do Senhor enriquece e não acrescentam dores, né? Que é o prosperar verdadeiramente, né? Que aí é ter sucesso verdadeiramente, né? É isso mesmo. E eu tenho até uma mensagem. Certo dia eu estava andando numa rodovia e tinha uma placa bem grande. E dizia assim nessa placa: tem gente que tem tanto dinheiro, mas tem tanto dinheiro que ele é pobre. Ou seja, ele só tem dinheiro. Ele não tem paz, ele não tem uma família abençoada. Muitas das vezes tem um casamento estragado, tem um casamento destruído, porque a pessoa só pensa no dinheiro. E muitas das pessoas gastam o seu tempo em busca da riqueza, mas não dão atenção para os filhos, não dão atenção para a família, não dão atenção para as pessoas, não dá a devida atenção para Deus. Deus ele quer conhecer o nosso coração e ele nos sonda e ele nos conhece no mais profundo do nosso íntimo, né? E Deus ele quer nos conhecer. Então eu tenho esse princípio de que o sucesso é baseado, sim, em uma prosperidade plena, nessa linha de raciocínio. Não em busca de coisas materiais, porque a nossa vida aqui é muito passageira. Muito Hoje eu rápido, estou aqui, amanhã eu não estou. É muito rápida a nossa passagem, que por mais que possamos viver 80, 100 anos, você pensar no tempo de mundo é uma porcentagem muito pequena, né? E muitas vezes eu acho que Deus permite com que a gente passe por algumas situações
para que a gente possa, de repente, se achegar mais a Ele, ficar mais espiritualizado. Eu digo isso porque a vida é altos e baixos, do meu ponto de vista, né? É picos e vales. E eu passando por alguns desafios, eu vejo que, num ponto, está sendo muito positivo passar por esses desafios, porque eu estou me conectando mais com Deus, estou com o coração mais sensível para o que Deus fala, buscando mais, lendo mais a palavra de Deus. Então, ele permite algumas situações para que a gente possa, né, se aproximar a ele. Né? Com certeza. E falando de histórias, eu já passei. Eu já passei por momentos que eu já estive no fundo do poço e eu não conseguia olhar para cima. Ontem você compartilhou um pouquinho dessa história, Paulo. Eu quero que você traga aqui para nossa audiência continuar aqui nos assistindo, porque foi o que tocou o meu coração para te convidar para estar aqui. Eu quero que você compartilhe, porque às vezes a pessoa está passando um desafio, ela fala, cara, não tem jeito. E é quando ela ouve outras, por isso que é o bom o testemunhar. Porque quando você testemunha, você edifica a fé da outra pessoa, dá energia, esperança para aquele que está no vale. Mas antes de a gente chegar nessa temática, eu queria saber de você como que você começou a empreender. Como você chegou a ser empresário, mas como que foi o início? Foi por oportunidade, necessidade? Como que foi esse início aí? Então, eu era um funcionário CLT. E lá em 2004, eu saí de Goiânia para Natal, no Rio Grande do Norte. E trabalhando numa empresa grande brasileira, como CLT. Porém, ali, acho que 2009, em torno de 2009, eu saí dessa empresa como CLT. E a partir daí eu comecei a empreender. Empreender como? Eu recebi um convite de um cliente dessa empresa para abrir um negócio. E o intuito era o quê? Era eu voltar para Goiânia, abrindo uma filial dessa empresa lá de Natal, em Goiânia, com o foco de um atendimento lá em Brasília. Porém, no decorrer ali, não deu certo. E eu cheguei em Goiânia, porque já estava tudo marcado, agendado, eu tinha apartamento em Natal, tive que vender tudo. E aí eu cheguei em Goiânia e falei, o que eu vou fazer? E aí um amigo meu, que trabalhou junto comigo num call center dessa própria empresa, me convidou para estar trabalhando com ele no interior lá do estado. Fui trabalhar, fiquei 6 meses e falei assim, cara, isso não é para mim. Minha esposa já grávida e eu falei, eu preciso fazer algo. E essa mesma empresa que ele me convidou e eu fiquei 6 meses, eu vi que tinha uma oportunidade de eu abrir um escritório de uma representação. Foi quando eu vi a oportunidade de usar, né, a minha capacidade. Eu já estava formado, sou formado em administração. E eu falei, olha, eu preciso criar um planejamento aqui para eu empreender. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer os diretores dessa empresa. E aí eu fiz um planejamento estratégico para abrir a minha empresa, sendo prestador de serviço. Sendo um prestador de serviço dessa grande empresa a nível nacional. E com isso surgiu a oportunidade e abriu novos horizontes aí para minha vida. E desde então não trabalhei mais de CLT. E isso já vem aí. Então, tipo, foi 2009, você estava em Natal. Estava em Natal. 2010 eu retornei. Retornou já com o empreendimento que estava esquematizado, mas por algum motivo acabou não dando certo. Então, posso dizer que a partir de 2010 foi o primeiro empreendimento. 2010, a mudança da chave, né? Foi quando eu mudei a mente do CLT para ir para o empreendedorismo. E foi aí que eu vi que CLT é bom, muitas pessoas acham. Mas eu comecei a enxergar que o CLT, ele te prende.
ele te prende ao quê? A um determinado nível e você não consegue subir para um nível superior. E para você subir de nível, você tem que mudar a sua mentalidade. Para mudar a mentalidade, você começa a enxergar novos horizontes. Eu vejo a passagem, eu vejo a história de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Você pode considerar que ele era um empreendedor? Eu acho que não. Ele cuidava das ovelhas do pai. Mas quando ele foi ungido, ele teve uma mudança de chave. Ele começou a estar junto com as pessoas certas, mas por conta de uma obediência, ele foi levar o alimento ali que o pai determinou para ele servir. Ele foi servir os irmãos levando algo. E chegou lá, ele viu a grande oportunidade da vida dele. Só que quando você tem uma grande oportunidade, você tem uma virada de chave, não quer dizer que vai ser fácil. Jesus disse que no mundo tereis aflições. João 16:33. Isso. E desde então, dessa mudança de chave, não é fácil. Você quer empreender? Não é fácil. Você não vai ganhar nada de mão beijada. Mas eu creio que Deus tem algo poderoso para te ensinar, te capacitar a ir para um novo nível. Quando eu encontrei esse novo nível, eu tive, lógico, bloqueios. Eu tive momentos que eu pensei, cara, eu não dou conta. Medo, não consigo, eu vou parar. Esse que é o ponto que eu gosto de trazer, Paulo, para as pessoas que eu chamo aqui. Lógico que eu quero inspirar as pessoas a se moverem, não falo para ninguém abandona o CLT e vai empreender. Eu quero aqui trazer histórias para as pessoas se inspirem e vejam que dá para fazer. Só que no meio da caminhada entre você começar a alavancar, tem os desafios, tem os percalços. Então, esse versículo que você citou é um que eu sempre trago aqui, para a pessoa entender que independente da área, seja no CLT, seja no empreendedorismo que você está fazendo, a vida vai apresentar desafios. Então não pensar, eu vou começar a fazer o negócio, vai dar tudo certo. Não, vai dar muito errado. Vai dar coisa errada, mas a questão é o quanto que você está disposto a insistir, persistir e jamais desistir. Continuar naquela caminhada, pagar o preço de realizar o objetivo que você tem, né? Isso. E eu costumo dizer um versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por quê? Quando você conhece essa verdade e é a verdade que Deus tem para sua vida, as coisas fluem melhor. Você para de reclamar. Porque a reclamação, a murmuração é um ponto focal de uma pessoa que quer empreender, que quer usar o seu conhecimento, a sua experiência, porque às vezes já trabalhou muitos anos no CLT e deseja mudar de rota. Porque muitas pessoas, eu costumo até falar que muitas pessoas elas têm uma carapaça, igual um cavalo ali que coloca ali um cabresto e tal, e ele não consegue ver as oportunidades. Deus, ele abre nossos olhos para ver as oportunidades. E aí, quando você conhece a verdade de Deus para a sua vida e ver que ele tem uma porta gigantesca para você e você não consegue entrar na porta porque ele já te deu a chave, esse é o grande desafio de muitas e muitas pessoas que não têm coragem por conta do medo. Aí a gente volta para aquele ponto que a gente estava falando aqui. Aí ele tem que permitir situações que a pessoa passe para que a pessoa se achegue a ele e abra aí esses olhos espirituais para ter essa clareza, né? Porque segundo Romanos 2:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e estão andando no seu propósito, né? Isso. Então a pessoa tem que ter esse caminho, né? Para entender que as coisas estão colaborando, mas tem que estar nessa caminhada. Aí, você falou que estava empreendendo lá
A partir de 2010, abriu foi uma representação. E como que foi isso? Foi fácil? Você tinha todas as habilidades de marketing, de contratação, de divulgação, finanças? Você já sabia por ter feito administração? Foi tranquilo conduzir ou teve alguns desafios nesse processo? Como foi? Tinha dia que eu virava para mim mesmo e dava vontade de arrancar o cabelo que eu tinha, né? Porque agora eu tô careca, né? O cabelo tá caindo tudo, mas a idade faz por conta parte, da idade, né? O que acontece? Nessa época, eu já era formado em administração. Eu tinha uma base. Eu tinha a teoria. Eu não tinha a prática. E a prática é diferente da teoria. O que acontece? Se você tem prática, você consegue executar melhor do que quem tem a teoria. Porém, se você não tem o processo e a técnica, às vezes fica bagunçado. Então, eu tentei pegar a teoria que eu tinha e aplicar na prática. Só que se você tem só prática, às vezes você não consegue dar um rumo e tomar uma direção. Ao empreender, eu tive sucesso logo desde o primeiro mês. Bom, isso é bom. Fiquei até 2015 com essa representação. Foram 5 anos aí. Isso. E tive muito sucesso nesse empreendimento. Só que Deus colocou um ponto. Tudo tem um começo, um meio e um fim, né? Tudo tem um começo, um meio e um fim. Deus colocou um ponto e falou, basta. Só que quando Deus colocou um ponto e disse basta, foi quando eu até me emociono falando sobre isso. O meu mundo desmoronou. E eu não entendia. Eu não entendia o que Deus estava querendo me mostrar. Porque ao mesmo tempo que eu estava em um nível, eu fui para o fundo do poço. E eu só conseguia olhar para o fundo do poço. Porque quanto mais você olha para o fundo do poço, mais você cava para o fundo. Mas quando você olha para cima, você enxerga que lá em cima tem uma luz. E no fim do túnel tem uma luz. E eu creio que essa luz é Deus. É Deus para te fortalecer, te ensinar. Mas quando você está olhando para baixo, você não consegue ver o horizonte que Deus quer trabalhar na sua vida. E às vezes você fica preso. Eu fiquei preso. Mas isso, Paulo, que você está trazendo, eu acho que não é só na sua vida. Quando a pessoa está imersa no problema, ela parece que ela coloca a cabeça para... Vamos pensar num avestruz. Ele coloca a cabeça no buraco, ele só começa a ver o problema e não começa a olhar para a solução. Aí ele vai passando o processo, aí chega, que eu acho que o ponto, daqui a pouco você vai compartilhar com a gente, que ele fala, cara, se eu ficar só aqui, eu não vou. Aí ele começa a olhar para cima, é o que você está entrando no ponto aí de ver a luz. Acho que aqui a gente já está entrando dentro daquele processo que você compartilhou com a gente. Então, fica à vontade, traz aí para a gente, porque eu acho que isso vai inspirar muitas pessoas aqui. E antes de você compartilhar, eu quero convidar você que está assistindo ainda não assinou o canal, que você clique aí, seja um inscrito no canal, ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um episódio novo aqui, você possa assistir aí. E o mais importante, compartilhe esse episódio para inspirar outras pessoas também, porque pode ter uma pessoa passando por um desafio agora e precisa ouvir o que vai ser compartilhado aqui, e essa pessoa volta e te agradece depois por você ter compartilhado, tá bom? Vamos lá, Paulo, é contigo, meu querido. Eu vou falar sobre processo. Certo. Deus, ele tem um processo de tempo para a sua vida. Para ele te capacitar. Cairós de Deus. Para te moldar. E Deus, ele tem algo que é poderoso. Ele te enxerga como uma pedra. Só que muitas das vezes você se enxerga como uma pedra toda rústica, toda defeituosa, toda problemática. Mas Deus vai te lapidando, vai te burilando, vai te transformando naquilo que Ele tem para a sua vida, que é o propósito. Deus tem um propósito para todas as
pessoas. Porém, cabe a você enxergar esse propósito e entrar nele. Porém, quando você sai de um momento ali, às vezes de riqueza, um momento de dinheiro, que às vezes você acha que você está bem e você entra no deserto. Eu entrei no deserto nessa época. Quando eu fechei ali a minha representação, era uma representação de telefonia, de telecomunicações, eu caí. Caí e só olhava para baixo. Só para entender o ponto de ligação, Paulo, entre o fechar e o fundo do poço aí. Foi por negociação? Foi porque acabou a operação? Qual foi o ponto que culminou em você fechar essa representação? Nessa época, lá em 2015, eu tinha começado ali com um sócio, mais 4, 5 pessoas. Nessa época, em 2015, a gente estava em torno ali de 50 pessoas trabalhando. Cresceu, expandiu bastante. Isso cresceu muito. Só que quanto mais cresce, às vezes você perde um pouco do controle. Do controle o quê? De entender o que as pessoas estão fazendo. A gestão. E aí, a própria empresa, ela identificou algumas fraudes com algumas pessoas. Só que quando você é o proprietário, eles não vão em cima da pessoa. Ele recai sobre a empresa. E como recaiu em cima da minha empresa, eles não quiseram renovar o contrato comigo. Então eu tinha um faturamento alto, um faturamento muito bacana para a época aí de 2012, 2013, 2014, um faturamento muito bom. E aí eu não tive uma mentalidade de ramificar o meu negócio. Eu estava ganhando muito bem, e achava que ia ser maravilhoso para o resto da vida. Velho ditado, todos os ovos na mesma cesta, né? É exatamente isso, esse ponto que eu ia chegar. Nunca deposite os ovos no mesmo ninho. Vai distribuindo. Porque se vier ali um animal ali, um lagarto, alguma coisa, vai comer os seus ovos todos de uma vez. Então, não... Uma pandemia, né? E isso é drástico. Então, o que acontece? Ramifique os seus negócios. Se você começou a ganhar um negócio, ele é o seu ganha-pão. Porém, você tem que começar a ramificar, criar laços diferentes, investimentos diferentes. Você sempre vai ter o seu negócio principal, que é aquele ali que traz a maior fonte de renda. Você sempre vai ter. E quando você começa a ramificar, pode surgir outros negócios que vão se alavancar tanto que vai passar o que você está. Mas você sempre vai ter aquele principal ali, principalmente no seu coração. Só que nós, empresários, somos humanos. E muitas das vezes a gente se apega e acha que nada vai atrapalhar aquele sucesso que você alcançou. Eu cheguei em um sucesso e eu achava que aquilo ali era maravilhoso e tinha milhões de planejamentos, mas não planejamentos de investir e ramificar. Eu tinha planejamento de comprar minha casa, eu comprei. Eu tinha um planejamento de comprar uma chácara. Não cheguei a comprar porque o investimento inicial foi na casa. Eu investi nessa casa. Eu reformei a casa. O sonho de toda mulher é ter uma casa cheia de armários planejados, uma cozinha maravilhosa, um closet, ter tudo. E aí eu proporcionei isso para minha esposa. Foi um momento ápice de felicidade na minha vida, porque eu achava que aquilo ali era o que sustentava a felicidade. Mas Deus eu não vou dizer uma rasteira, mas Deus quis me burilar, Ele quis me moldar, Ele quis me lapidar. Deixa eu só pegar o ponto aqui, Paulo, para dar conexão no que o pessoal está vendo a gente compartilhar aqui. Eu gosto muito de fazer isso. Porque às vezes a pessoa está tão ali no flow, acaba não tendo essa percepção. Não estou dizendo que não tenha, pode ser que muitos tenham. A gente acabou de compartilhar aqui que muitas vezes, quando a pessoa está no problema, ela afunda a cabeça no problema e não consegue enxergar as possibilidades ao redor.
E pelo que você está me trazendo aqui também, quando ela está no sucesso, no flow, as coisas estão acontecendo, ela também não consegue enxergar as possibilidades daquilo dar errado. Então, nós temos que estar atento nesses dois momentos. Quando a coisa está muito ruim, que eu não estou vendo solução, eu parar ou chamar alguém que tem mais experiência, ver as possibilidades para que eu saia daquele momento ruim, mas quando eu estou no momento bom também eu tenho que ficar atento, porque quando termina uma fase, pode começar uma outra que não vai me agradar. Então, esse ponto que eu quero chamar a atenção do pessoal por esse seguinte. Então, não fique tão apavorado quando as coisas estão ruins e não fique tão tranquilo quando as coisas estão muito boas. É isso? É verdade. É isso mesmo. Na sua vida, você passa por altos e baixos. Você tem momentos que você está ali no auge e tem momentos que você está no deserto. Só que para você amadurecer, para você crescer, para você subir para um novo nível, você precisa passar por um deserto. Porque esse deserto te ensina. Mas aí eu venho uma grande reflexão para você que está nos ouvindo. Procure um mentor. Eu não tive um mentor. Eu não tive uma pessoa que pudesse me abraçar, me ensinar e me levar a aprender algo. Então, eu fiquei nesse deserto por um longo período. Eu fiquei de 2015 até 2019 trabalhando em casa. 4 anos. Eu fiquei 4 anos trabalhando em casa. Você sabe o que eu comecei a fazer? Eu estava sem rumo. Eu tenho até uma palavrinha que eu gosto de falar, que eu não sei onde que eu tô, eu não sei para onde que eu vou e eu nem sei nem o que eu vou fazer. É uma palavra que muitas pessoas conhecem, mas assim, eu não sabia. Fica sem rumo, né? Fiquei sem rumo. E aí uma determinada pessoa me disse, cara, eu sei que você não tem... CLT você não quer ser, eu não quero ser CLT. Por quê? Porque eu já tinha a mentalidade do empreendedor. Porém, eu tinha a mentalidade de um empreendedor que não tinha um mestre, que não tinha uma pessoa ali, um mentor para ensinar. Por isso, guia, né? Por isso eu aconselho. Você está crescendo, você está empreendendo, busque um empreendedor. Busque uma pessoa que já tem uma experiência, que já passou por aquele momento que você passou. Eu já passei por um processo dolorido, que foi o processo de perder a empresa e logo depois não dar conta de pagar a minha casa. Sábio Salomão já diz, né? Tenha conselheiros, né? Que são os mentores, as pessoas que direcionam. E aí, como é que foi, Paulo? Teve o momento da fecha da empresa, aí traz as consequências. Foi o caso o profissional que abalou, aí traz as consequências para a vida pessoais. E aí, como que foi esse processo aí? Vamos lá. A partir do momento que eu perdi a empresa, meu faturamento caiu para 0. E eu tinha minhas contas para pagar. Elas não param, né? E as minhas contas estavam no nível hard, assim, estavam altas. E aí não entra nada, você vai tudo por água abaixo. Eu já tinha comprado a casa, eu tinha comprado um carro, para mim tinha dado um carro 0 km para minha esposa e achava que estava no auge. E quando não entrou mais, eu deixei de pagar a casa, eu deixei de pagar o carro. E isso, para mim, foi a pior decepção que eu já tive. Uma das piores decepções que eu já tive na minha vida, que foi ver tudo desmoronando. Eu perdi o meu carro, comecei a andar só no carro da minha esposa. A nossa casa foi para leilão. Nós perdemos a casa no leilão. Nós tentamos recorrer na justiça. E Deus me segurou nessa casa por um bom período, porque nós tentamos lutar para conseguir. E aí eu comecei a empreender num novo negócio em casa. O que eu fazia? Bolo no pote. Se reinventou. Me reinventei, mas eu não sabia mexer com bolo no pote. Mas a minha esposa, desde quando a minha filha mais nova, a mais velha, nasceu, hoje ela tem 19 anos,
Ela devia estar ali com seus 7 anos, mais ou menos. Ela sempre fez os bolinhos dos nossos filhos. E aí, algumas pessoas sabiam que ela fazia isso e deu a ideia. Ó, por que vocês não fazem bolo no pote e vai vender lá no Ceasa? No Ceasa de Goiânia. E aí a gente começou. Começamos, não é fácil. Eu ia para lá só aos sábados. A gente fazia durante a semana ali 100 bolos no pote. No sábado, no período ali de 6 da manhã, 5 da manhã, até meio-dia, eu vendia 100 bolos no pote. Olha que... Então, começou um novo negócio. Só que as pessoas começaram a gostar tanto do bolo no pote que ele me perguntava, cara, eu preciso de um bolo de aniversário para o meu filho. Você faz? Olha só como que é empreender, né? Na minha mente passava assim, eu não faço. Mas eu tinha a certeza que Deus ia abençoar isso. E eu falava, a gente faz, para que dia que você está precisando? E a gente... a mente do empreendedor. Começamos a pegar encomenda de bolos para festa. Para festa. Aqui em São Paulo nós falamos bolo, lá nós falamos torta. Tem uma diferençazinha, mas não é o caso que eu vou falar agora. Então nós pegamos ali o bolo confeitado para festa. Aí eu não sabia fazer, porque quem começou a fazer era minha esposa. Só que a gente começou a fazer e começou a dar certo, e ela fazendo, e eu auxiliando, ajudando. Só que chegou um ponto que ela pegou a encomenda de um bolo, se eu não me engano, 9, 10 quilos de um amigo nosso, porque já comia o nosso bolo no pote e queria o bolo grande para o filho dele. E ela pegou esse bolo e ela molhou demais o bolo. Ela colocou calda demais. E esse bolo começou a desmoronar. Assim como a minha vida já estava desmoronando. E eu falei assim, meu Deus. E minha esposa começou a chorar. Minha esposa chama Daniele. E ela começou a chorar. Ela, eu não dou conta de fazer isso aqui. E aí eu lembrei, tudo posso naquele que me fortalece. Eu peguei esse bolo, emendei esse bolo e a gente conseguiu entregar o bolo. E detalhe, como a pessoa que pediu era nosso amigo, nós fomos no aniversário. Eu fiquei surpreendido com o sucesso que esse bolo fez muito sucesso. E aí eu criei uma nova expectativa. Cara, eu vou ser o empreendedor do bolo agora. E aí nós começamos a divulgar. Procurei ajuda no seguinte ponto. Criar uma marca. Foi quando surgiu a ideia. Minha esposa chama Daniele. E aí eu dei a ideia para ela, porque eu conhecia uma confeitaria renomada lá em Natal. E eu falei assim, vamos colocar esse nome, que era Bom de Dani. Bom de Dani. Oh. Porque quando você pronuncia o nome dela, você abrevia. Ah, como que você chama sua esposa? Ah, eu chamo de Dani. Só que tem um de chamo de Dani. De Dani. Ela não gostou do bom. Eu não gostei desse bom. E aí surgiu a ideia, até um amigo me confirmou a ideia que a gente já estava. É de Deus. Coloca só de Dani. De Dani. E aí foi quando surgiu a de Dani. Nós criamos a marca, nós criamos todo o material, cartões, criamos tudo. E começou um novo empreendimento. Virou a chave mesmo da CLT para o empreendedorismo. Só que assim, era pequeno ainda, né? Surgia 2, 3... bolos o início, né? Por início ali, e foi começando a divulgar entre os amigos e entre os irmãos da igreja. Então, a igreja é um grande apoio para a sua vida. Por isso é bom estar em comunidade. Né? Sim. Cristo, ele é o cabeça. Nós somos o corpo. E o corpo, ele se ajuda. Essa mão ajuda essa mão. Um pé ajuda o outro pé. Então, quando a cabeça dá a direção, um ajuda o outro. Então, se você quer avançar, se você quer prosperar, se você quer buscar algo pleno na sua vida e não só riquezas e não só coisas fúteis desse mundo,
Busque em Deus, porque lá tem pessoas que fazem parte do seu corpo que vão te ajudar. Poderoso. E essas pessoas me ajudaram. Essas pessoas começaram a divulgar, começaram a comprar os meus bolos no pote, que eu não parei de fazer, começaram a divulgar os bolos, e aí foi crescendo exponencialmente a Didane. E aí, quando chegou em 2019, nós abrimos a nossa loja. Foi outro momento de ápice, de felicidade, de alegria. Só que Deus ainda não tinha me moldado por completo. Nós crescemos, começamos a crescer quando é fé, pandemia. Pandemia, 2020. 2020. Então, nós começamos em 2019, 2020 veio a pandemia. Só que Deus nos sustentou. Porque o nosso confeitaria não precisava fechar. A gente poderia atender o público. Né? A gente poderia atender o público no delivery. Melhorou o delivery. E aquelas pessoas que queriam comemorar, eles encomendavam. Antes eu fazia bolo de 5, 6, 7, 10 quilos. Entrou a pandemia, eu fazia bolinho de 1 quilo. E o menor bolo que eu pegava era de 1,5 kg. Eu tive que ceder para 1 quilo. Logo depois eu tive que ceder para 800 gramas. Logo depois eu tive que ceder para um bolinho de meio quilo. Meio quilo dá para 3 pessoas ali. Ó. É porque não podia se reunir, não podia, né? Isso. Juntar pessoas. E aí nós crescemos, passamos pela pandemia. E aí quando passou pela pandemia, eu falei assim, nossa, nós vamos crescer muito. Só que faltou novamente a mentoria. Direcionamento. Faltou novamente o direcionamento. Por quê? Ali naquela loja, eu era o bombril. 1.001 utilidades. Faz tudo. Eu tratava do comercial, ajudava outro funcionário a cuidar desse comercial. Eu cuidava do financeiro, eu cuidava do administrativo, eu cuidava de compras, o marketing, a produção e tudo. Só que quando você engloba tudo isso com a mão na massa, porque eu era o confeiteiro e a minha esposa era a confeiteira. Então, tinha vezes que a gente fazia num dia 20, 25 tortas, bolos confeitados. É muita coisa. Então você não consegue... quando você quer empreender, você não pode ficar exclusivamente na operação. Você tem que estar na operação, mas você tem que controlar a operação. Não colocando a mão na massa, mas administrando, ensinando e mostrando para as pessoas como elas devem fazer. Você tem que saber fazer? Claro. A minha visão é que você tem que saber o passo a passo. Eu já sabia, só que eu continuei. E aí chegou um ponto que a nossa empresa estagnou. Ela não crescia mais por falta de direcionamento. Porque eu estava sempre na operação. Quando eu me vi, eu estava só fazendo compra, eu estava só confeitando o bolo. E eu comecei a parar de postar, eu comecei a parar de divulgar. Eu teve uma época que eu até comecei a fazer um tráfego pago, mas não teve constância. O meu negócio, ele cresceu até um nível no boca a boca. É maravilhoso o boca a boca. Mas você precisa fazer, né? Você precisa fazer algo além. Quando você faz algo além, você cresce. E para fazer esse algo além, você precisa de alguém para te dar o apoio, para te sustentar ali. Só que eu aprendi tudo isso apanhando. Pegando esse ponto aqui que você trouxe, Paulo, de ter o mentor, de direcionar, tem um versículo que eu acho que cabe muito bem, que é Provérbios 27:17, que diz assim: o ferro afia o ferro. Sim. E o homem aprende com outro homem. Por isso é importante você ter um direcionamento. Porque vamos supor, nesse estágio que você estava aí, que você estagnou, você tem alguém, tem que fazer o tráfego, tem que fazer esse ajuste, tem que divulgar, tem que ter mais canais de aquisição. O que acontece? Você continua alavancando, continua crescendo. O que eu vejo que é o erro de muitos empreendedores, até vou me colocar nessa também.
Se eu contrato um funcionário para fazer aquelas funções mais básicas, eu consigo ter tempo para pensar nessas outras funções estratégicas. Só que aí, às vezes, o negócio não está tracionado, não está entrando aquela renda. Mas eu não estou entrando aquela renda que eu tenho, ainda vou tirar para pagar alguém? Não, vou ter prejuízo. É onde que ele está minando o negócio, não é isso? Eu creio que foi nessa linha que acabou acontecendo com você, não é isso? É isso mesmo. Se você para e fica estagnado, você não consegue criar novas ideias. Você não consegue, porque você está bitolado ali só com a mão na massa. Então, para você abrir o horizonte do empreendedorismo, você precisa de alguém. Você precisa de um mentor. Você precisa de alguém que te dá uma direção. Eu aprendi da pior forma, porque hoje você pode encurtar o tempo, isso. Você pode encurtar o tempo. E o meu tempo ali no aprendizado, no deserto, no problema ali de 2015 a 2019, casa foi para leilão e foi um momento de dor. É trágico, né? Assim, além de quebrar o CNPJ, acaba quebrando o CPF, porque a pessoa fica desanimada, a autoestima vai lá para baixo, a vergonha das pessoas que estão... Então, dá uma quebrada muito forte no CPF, e aí até o CPF recuperar, porque você falou, de 2015 a 2019, lógico, você arrumou maneiras para ir sobrevivendo, mas é aquele momento que você sabe, que você falou, onde eu tô, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Que eu vou fazer? Então, o quebrar do CNPJ, do CPF é muito forte. Porque quando quebra só o CNPJ, o CPF está forte, ele se reinventa, ele arruma outras estratégias para fazer o negócio virar ou virar o leme para outro lugar, pegar outra direção. E isso eu gosto de trazer muito porque eu tenho um programa que é o Empreendedor Antifrágil, onde eu trago justamente essa visão para o empreendedor. O que você tem que fortalecer? Estratégia, processos, você aprende. Sim. Mas se você não parar para fortalecer a sua mentalidade, quando acontecer uma adversidade, se o CPF travar, trava todo o resto. Então, fortaleça o CPF para você fortalecer o CNPJ. Então, no programa o Empreendedor Antifrágil, a gente trabalha isso. Fortalecer a mentalidade do empreendedor. Para que, independente de crise, independente de críticas, porque o empreendedor recebe muitas críticas, né? Independente do cenário que está acontecendo lá fora, se ele está com a mentalidade antifrágil, vai acontecer as adversidades, ele vai crescer, vai acontecer igual o bolo. Isso. Vai crescer. E aí, como que foi esse caminhar aí, Paulo? Que você viu, chegou no patamar, estagnou, como que se sucedeu daí para frente? Só voltando um pouquinho antes da sua pergunta, existem coisas que te bloqueiam. E o principal bloqueio da sua vida, da sua história, é o medo. Quando eu caí em 2015, eu tive medo. E quando você dá atenção para o medo, começa a te gerar escassez, começa a te gerar pensamentos negativos, começa a te gerar pensamentos de murmuração, de reclamação, e isso não faz com que você avance de forma alguma. Trava. Você não consegue avançar se você está bloqueado pelo medo, porque o medo traz todas essas coisas para sua vida. Então, a partir do momento que eu estava bloqueado ali e eu mergulhei ali naquela confeitaria, eu tinha muito medo ainda. Porque eu errei lá atrás, eu pequei lá atrás, eu cometi erros lá atrás. E eu não... A pessoa é natural da pessoa não querer cometer o erro novamente. Exatamente. Mas por que ela comete o erro novamente? É porque ela não procura ajuda. E aí é onde que mora o grande problema do homem. A soberba é um princípio de queda. E o ego também. É porque é difícil quebrar, né? É difícil você admitir, falar, eu falhei, eu errei, eu preciso de ajuda. Para o homem é desafiador, né, Paulo? Para o homem é difícil pedir ajuda. Para o homem é difícil falar, eu errei.
reconhecer... Assumir e reconhecer o erro. Assumir e reconhecer o erro. Isso aí é uma virtude humana. Só que se você não tem isso, só que você não busca isso, você comete erros. Qual foi o meu grande problema em toda a minha trajetória? Eu sempre contei com a força do meu braço. E eu falo uma coisa, não confie na força do seu braço, porque você é incapaz. Você acha que sabe muito, mas você não sabe nada. Mas você tem alguém que pode te ensinar muito, que é Deus. E em Deus você acha a resposta. Eu não fazia isso. Eu não fazia isso. Então, eu comecei um negócio, encerrei aquele negócio. Entrei ali para dentro do poço ali e só cavava para o fundo, olhando para o fundo. Deus começou a me mostrar um novo negócio para eu olhar para cima. Eu comecei a olhar para cima. Quando eu comecei a olhar para cima, eu olhei foi para o lado. Aí eu comecei a cavar para frente. E aí chegou um ponto que estagnou tudo. Eu não estava olhando, eu estava com a carapaça aqui do cavalo. E aí eu só estava enxergando ali para frente, para aquele ponto, novamente errando na mesma coisa que eu errei lá atrás. Colocando os ovos no mesmo ninho. Então, eu digo para você que quer empreender, se você quer empreender, busque ajuda. Se você quer empreender, saiba que tem pessoas que já passaram pelo processo, que elas podem te ajudar. Eu já sei o processo todo de abertura de empresa, de consolidação da empresa, de um contador, de tudo isso, esses processos eu sei. Porém, ali na hora do fazer, do executar, da execução de tudo, se você está bitolado na produção, você não consegue, porque você só tem a visão naquilo. Você precisa ramificar a sua visão? Sim. Eu tenho essa ramificação hoje? Tenho. Eu sei que eu não posso ficar olhando só para uma coisa? Sim. Porém, se você pecar em um único detalhe, você começa a olhar para baixo de novo. Então, se você quer crescer, olhe para cima. Deus está lá para te dar a resposta. E Ele vai colocar as pessoas certas, na hora certa, no momento certo, para te ajudar. Mas eu tive que aprender a me esvaziar de mim mesmo. Por quê? Eu perdi os 2 carros, eu perdi minha casa, eu cheguei a um ponto que eu estava fazendo bolo no pote, eu tinha que ir para o Ceasa ali, vender esse bolo no pote. Eu não tinha carro, eu tinha que ir de Uber, só que ir de Uber ficava um pouco oneroso. Tinha um amigo... Aumentava o custo, né? Eu tenho um amigo lá em Goiânia, o cara me emprestava o carro dele. Meu cunhado chegou a me emprestar o carro dele, meu sogro chegou a me emprestar o carro dele. Pessoas que eu reconheço, que queriam me ver... Ajudar, né, subindo de nível novamente, né? E essas pessoas me ajudaram. Elas me ajudaram a... Por quê? Um irmão da igreja, um irmão que na verdade você pode falar assim, é um amigo igual um irmão, né? É o que a Bíblia fala. E ele quer te ajudar. Tem amigos que é mais chegado do que o irmão, que o irmão. Então essas pessoas, elas querem te ajudar e querem proporcionar isso para você, porque ela já tem um coração para te ajudar. Então busque em Deus, porque Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida para te ajudar. Então ali naquela época eu comecei a ter amigos, irmãos, a família ali ajudando. Por quê? Eu estava num ponto que é dolorido falar isso. Cortaram minha água e chegaram a cortar a energia, porque eu não tinha dinheiro. Aí um pastor da igreja, do nada: Elvio, e aí, como que você tá? Tá tudo bem, pastor. Porque assim, eu cresci aprendendo que nós não devemos reclamar, mas no meu coração eu já estava reclamando, né? E eu falei para ele: não, tá tudo bem. Ele virou e falou assim: eu sei que não tá tudo bem. Você abre comigo, abandona esse ego da sua vida. Porque não é fácil reconhecer, né, Paulo? E aí ele falou assim: o que tá acontecendo? Não, eu tô sem água, tô sem energia, porque eu não consegui pagar. Além de eu sentir aquele fracasso,
aquela incapacidade, quando eu perdi a casa, que foi um momento de alegria tremendo, eu estava naquela situação. Não tinha dinheiro para pagar água, não tinha dinheiro para pagar energia. Eu estava sentindo assim, abandonado. Deus, onde está o Senhor? Deus, onde está o Senhor para estar me deixando passar por isso? Não é brincadeira. Senhor, o Senhor me abandonou. Mas isso é um pensamento errado. Deus é Deus independente das circunstâncias. Mas eu precisava passar por aquilo ali. E esse pastor chegou. Abre o seu coração. O que foi? Cortou água, cortou energia. Ele, manda para mim. Manda para mim que eu vou pagar. Pagou. E aí eu virei para Deus e falei assim, Deus, me perdoa pelo meu ego, pelo meu egoísmo. Me perdoa pela soberba, porque eu acho que eu sei muito, porque eu acho que eu sou formado, que eu sou estudado, que eu já tive sucesso. Eu estou passando por um problema. Eu estou passando por um problema, que esse problema é a soberba. E aí o que eu fiz? Mandei para ele. E aí eu consegui sobressair com isso, porque eu virei para Deus e falei assim, Deus, não me deixa passar por isso nunca mais. Não por orgulho, porque eu já estava no fundo do poço, eu abandonei todo o orgulho. E a gente sabe que a gente tem que buscar isso nas pessoas, né? Então, resumindo, eu saí ali de um processo de perda de casa, perda de carros, abri uma confeitaria, a confeitaria cresceu. Cheguei a um ponto que ela estagnou, novamente porque eu cometi o mesmo pecado lá atrás, mas chegou um ponto que eu conheci um novo negócio. E aí eu falei assim, agora sim eu posso mudar o rumo da minha vida. Mas o ponto ali, só para a gente entender como que se findou a questão da confeitaria e você veio parar aqui. Antes de você falar disso, eu só quero pegar um ponto que você trouxe, eu acho muito importante pontuar isso, que eu trabalho isso dentro de um livro. Eu escrevi um livro, já está para sair do forno, logo, logo vocês vão ter a oportunidade de ler esse livro. E no livro chama Evolução 3D. Desejo de alcançar algo, decisão de caminhar em busca desse algo e a disciplina de se manter focado até alcançar esse algo, esse objetivo. E lá eu trago esse aspecto que você colocou e ataca a maioria das pessoas. Eu abordo os 4 maiores sabotadores do ser humano. E você trouxe um deles aqui. Eu digo que é o MAP. Medo, autossabotagem, procrastinação de fazer o que precisa ser feito e ignorância acerca daquele de determinado assunto. Então, isso mina a vida de muitos empreendedores, de milhares de pessoas. Então, é muito importante nós entendermos de saber que ele existe e como que eu posso eliminar. Então, logo, logo, vocês vão ter a oportunidade de ler o Evolução 3D. E aí, como é que foi, Paulo, essa transição? Teve o patamar, você chegou ali, estagnou. Como que você fez essa transição para esse novo empreendimento? Eu fui convidado para trabalhar numa empresa multinacional, uma empresa americana que já está aí há mais de 60 anos no mercado. E eu vi sucesso de outras pessoas nesse segmento. E eu vi que o meu estava estagnado. Só que quando você coloca as coisas tudo na força do seu braço, você acha que aquilo ali vai dar certo, vai crescer, vai prosperar, vai avançar, é de Deus. Mas muitas das vezes Deus coloca aquilo ali para você passar por um aprendizado. Então, a questão da fase da mudança, eu tive uma transição de carreira. Eu continuei na confeitaria, mas eu comecei a trabalhar nessa empresa multinacional. Só que no início eu não queria. Eu não queria. E aí vem um ponto crucial. E falo para vocês, ouça a sua esposa. Ela está ali para ser a sua auxiliadora, a sua companheira. É aquela que é a sua coluna e que faz qualquer homem avançar. Porque a mulher sábia edifica o lar. Edifica a casa. E a minha esposa, ela falou assim, se você não for... Provérbios 14:1. A minha esposa falou assim, se você não for, eu vou. E eu... baixei a bola e aí eu vi que eu estava novamente ali dentro do ego, dentro dos problemas, dentro da procrastinação, porque o segmento de confeitaria ele é muito bom e se você faz o passo a passo,
Ele cresce, não tenha dúvida disso, porque eu já estava ali com uma carteira de clientes de 6 mil clientes. Nossa, uma Muito boa carteira. boa. Só que eu não estava sabendo usar isso, disparar as mensagens no momento certo e tudo. E a minha esposa falou, se você não for, eu vou. Eu baixei a bola. Respirou. Respirei. Falei assim, eu vou te ajudar. Mas eu não vou desfazer da confeitaria. E aí, o que aconteceu? Eu baixei a bola e comecei a trabalhar com ela. No primeiro mês, faturamos ali na casa de uns 3 mil. Segundo mês, na casa de uns 3 mil. No terceiro mês, foi para ali em torno de 6 mil. E só foi subindo. No que foi subindo, foi melhorando. Foi melhorando e foi melhorando. Então, foi algo poderoso. Poderoso. E eu consegui ver a luz do fim do túnel. Foi quando eu tive que deixar a minha casa, que a minha casa lá em 2017 ela foi para o leilão, eu perdi ela, só que eu continuei morando nela. No que eu continuei morando nela, final do ano passado, de 2025, Deus tirou essa casa completamente, falou assim, a partir de agora eu vou mudar a sua história. Só que voltando em setembro, só para você entender, eu recebi uma profecia. Eu estava num culto e um pastor pregando, ele do nada, ele disse, é para ir para São Paulo. Aí ele repetiu, é para ir para São Paulo. E de novo, é para ir para São Paulo. E ele estava olhando para um lado e para o outro, eu acho que procurando a pessoa. Para quem era o direcionamento. E eu estava sentado lá no fundo. E ele olhou para mim, nessa biloquinha preta aqui, e disse, é para ir para São Paulo? Sim. Eu desmoronei. Eu falei, meu Deus, como assim ir para São Paulo? Como que eu faço isso? Eu não tenho nada em São Paulo, eu não conheço ninguém em São Paulo. O que eu vou fazer em São Paulo? E aí, no mesmo dia, surgiu a pessoa que esse pastor disse, tem alguém que tem a chave. E ele vai te dar, essa pessoa vai te dar a chave para você ter acesso. No mesmo dia, essa pessoa veio me procurar e falou, olha, é você. Porque há uma semana atrás, eu já estava falando com a equipe de abrir um escritório em São Paulo. E é você e é a Daniele. Vocês vão para São Paulo. E detalhe, é para Alphaville. Olha só. É para Alphaville. E aí Deus foi colocando, mas eu ainda estava um pouco resistente, o coração frio, congelado. Mas Deus já estava confirmando, porque Deus falou sobre a boca de outras pessoas. Falou sobre a boca de um irmão, que ele virou para mim e falou assim, do nada, eu dei uma carona para ele. Ele pegou e falou assim, irmão, você vai mudar? Eu falei, meu Deus, Deus já está movendo assim para eu mudar. Será que eu falei para alguém e alguém contou para ele? Aí o irmão falou assim, eu perguntei ele, mas alguém te contou alguma coisa? Ele, não. É porque eu tive uma visão aqui agora que você estava indo para longe. Eu, oh Deus. Você estava indo para longe, que desse lugar você ia para outros, e para outros, e para outros, e que desse lugar tinha vários e vários lugares para você, porque Deus, ele está te fazendo grande, porque o que você passou não foi por acaso, teve um propósito. Paulo, nós vamos ter que fazer o seguinte, cara, a gente vai ter que marcar um segundo episódio, porque eu estou interessado no desenrolar de todo esse contexto, de quando você chegou aqui em Alphaville, de como que as coisas sucedeu, o que aconteceu, até chegar ao ponto que a gente se conheceu. E eu creio que o público vai querer saber. Pena que aqui o nosso tempo está caminhando para o fim, mas eu me comprometo a marcar um segundo episódio para que você compartilhe isso daí, para que realmente inspire outras pessoas. Como a gente está caminhando para o final, quero te agradecer por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui compartilhar essas coisas, ter aberto o seu coração aqui para a nossa audiência, tá? E a gente vai marcar uma nova data. E quero só aqui agradecer ao nosso patrocinador, a Academia Well
Fit, que está patrocinando esse episódio de hoje. Então, se você é da região de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, procure a academia mais humanizada da região, o Fit. Vai lá que você vai melhorar o seu corpo, o seu físico e a sua mente. E para a gente finalizar, Paulo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem que queima no seu coração para a gente finalizar esse episódio aqui, que foi muito bacana, que papo legal, para edificar a vida dos nossos espectadores. Eu deixo uma mensagem que é a seguinte: você gasta o seu tempo à procura de dinheiro. Só que existe um grande problema nessa procura. Vai chegar um momento que você vai pagar um preço. Você vai gastar o seu dinheiro para cuidar da sua saúde. Então, o que eu digo? Procure momentos, procure coisas que vão te edificar. Procure em Deus a solução para a sua vida. E eu deixo um versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não tem uma verdade, se você não tem uma história, se você não tem algo para edificar a sua vida, busque em Deus, porque nele está a resposta de todas as coisas. Uau, Paulão. Obrigado, cara. Sensacional. Foi muito bom bater esse papo com você. E aguardo vocês no próximo episódio da nossa História de Sucesso. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.